Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Glória a Deus. João 3, a partir do versículo 1, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus. E disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Pode deixar esse texto mesmo. Glória a Deus. Olha, esse versículo ele termina falando assim: Jesus falando para um homem, para um religioso da época: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ou seja, Jesus ele estava falando de coisas que nós conseguimos entender, coisas que nós compreendemos, coisa que é fácil da gente assimilar. E mesmo ele falando essas coisas, um mestre da época, um religioso, um doutor, um teólogo, aquele conhecedor da Bíblia no profundo, ele não entendia o que Jesus Cristo falava. E olha que Jesus estava falando de coisas terrestres, coisas aqui da terra, naturais, que o ser humano entende e compreende. Aí ele fala assim: se você não consegue nem crer nas coisas naturais, nas coisas da terra, como que você vai crer nas coisas celestiais? Com isso eu entendo uma coisa. O apóstolo Paulo ele fala assim: Deus tem para nós coisas que o nosso ouvido nunca ouviu, que o nosso olho nunca viu, que nunca subiu no nosso coração. E isso é para aqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus quer nos mostrar coisas que nós nunca vimos, coisas que nós nunca vimos na vida. Deus quer falar conosco coisa que nós nunca ouvimos. E Deus vai colocar coisas no nosso coração que a gente nunca nem imaginou. Isso é a vontade de Deus para as nossas vidas. Jeremias ele fala assim, profetizando, se colocando no lugar de Deus. Ele fala assim: pede-me, clama a mim, que eu vou anunciar a ti coisas grandes e profundas que não sabes, coisas maravilhosas. Então nós podemos chegar diante de Deus e falar: Deus, me revela coisas grandes, me revela coisas maravilhosas, me revela coisas profundas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu e nunca subiu ao coração do homem. Eu posso chegar e pedir isso para Deus? Posso? Não, eu devo. Porém, como que Deus vai me revelar essas coisas grandes, profundas e maravilhosas, se eu não creio nem nas coisas que são terrestres? Exemplo: uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando sobre treinamento de milagres, treinamento de avivamento que nós vamos ter
dia 7 e 8 de setembro aqui na igreja, o apóstolo Israel. É uma pessoa que praticamente nasceu na igreja. Eu expliquei para ele o que seria esse treinamento e expliquei algumas coisas sobre a manifestação do poder de Deus, inclusive falando sobre a ministração de pó de ouro, de diamantes e outras coisas. O ouro, todo mundo conhece, geralmente na aliança tem um pouquinho de ouro, né? Vou falar que não tem nada. Prata, diamante, pedras preciosas, a gente conhece, é uma coisa natural, é uma coisa terrestre, não é uma coisa, o ouro não é celestial, o diamante não é coisa celestial. Porém, essa pessoa me respondeu assim: você me desculpe, mas eu não creio nisso. Isso para mim é mágica. Eu achei que seria algo mais sério. Então, se você não consegue crer em coisas que são terrestres, como que Deus vai te revelar coisas que são celestiais? Então, e a gente tem uma certa limitação na nossa mente a só crer, acreditar naquilo que a gente vê, naquilo que a gente toca, naquilo que a gente sente. Tem muitas pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo, porém não conseguem manifestar esse batismo falando em línguas. Mas elas já receberam o batismo com o Espírito Santo, mas elas não conseguem. Por quê? Porque elas esperam levar um choque, levar um raio, terremoto, o anjo aparecer na frente dele, dar um tapinha no rosto e falar: fala agora. Aí começa a falar em línguas. Por quê? Porque nós somos ensinados assim errado pelos antigos. Eu conheço uma pessoa que num sonho, ele se via no sonho falando em línguas, sendo batizado com o Espírito Santo. Ele veio me contar o sonho. Eu perguntei para ele assim: você lembra do como você falava as línguas? Ele falou: eu lembro. Eu falei: então abre a boca e fala, você já foi batizado dormindo. Ele: não, eu quero sentir um choque. E ficou várias semanas sem falar. Aí eu levei essa pessoa numa vigília. A irmã lá que estava dirigindo a vigília fez um momento do batismo com o Espírito Santo, foi lá e encostou no braço dessa pessoa, ele recebeu um choque e começou a falar em línguas. Por quê? Porque foi ensinado que você precisa de uma manifestação natural terrena para você poder manifestar o sobrenatural, o que é espiritual, e não precisa disso. Eu não recebi choque, eu fui batizado com o Espírito Santo na sala da minha casa, estava sentado no sofá e comecei a falar em língua sozinho. Então não precisa levar choque. Às vezes acontece um choque, um arrepio, alguma coisa, às vezes acontece, mas não é sempre. Então como que eu vou crer nas coisas celestiais que são insondáveis? O apóstolo Paulo, ele fala sobre um homem, que nós cremos que é ele mesmo, que foi levado até o terceiro céu, foi levado até as regiões celestiais, e foi mostrado coisas para esse homem que é inescrutáveis, ou seja, não são coisas que tem que ser dita a ser humano. Por quê? Porque elas são celestiais. Então como que nós vamos ter esse tipo de experiência se eu não creio nas coisas que acontecem aqui na terra, que são da parte de Deus? Então eu preciso começar a direcionar a minha mente para crer no sobrenatural, para desejar o sobrenatural, para poder viver esse sobrenatural. Na Bíblia nós temos arrebatamento de espírito, foi o que Paulo falou, foi arrebatado ao terceiro céu, não sei se no corpo ou fora do corpo. Nós temos arrebatamento no corpo. Elias, ele era arrebatado, ele era tirado de um lugar e colocado em outro. Felipe, o diácono, ele foi tirado de Samaria e foi colocado na estrada, no deserto, por onde passava a carruagem do eunuco. Ele foi no corpo transladado, ele foi arrebatado, o seu corpo aqui, e foi colocado lá. Então nós temos Elias no Antigo Testamento, temos Felipe no Novo Testamento. O que é isso? São coisas, são poderes celestiais, que eu só vou viver quando eu começar a crer nas coisas básicas, que se manifestam de forma natural aqui na terra. Exemplo, uma cura. Uma cura é algo milagroso, é algo celestial, porém se manifesta de
de uma forma terrestre. Se eu não crer em cura, como que eu vou crer que o meu corpo pode ser tirado daqui e ser colocado num outro local? Como que eu vou crer que eu possa, assim como o profeta Daniel, ter o meu espírito tirado do corpo, ele ter subido aos céus, e dos céus ele contemplar um movimento de anjos? Como que nós vamos poder viver o sobrenatural de Deus, coisas profundas, maravilhosas, que nós não sabemos, nunca ouvimos, nunca vemos e nem passou pelo nosso coração? Como que nós vamos viver isso se nós não crermos nas coisas que acontecem diante dos nossos olhos? Muitas coisas Deus permite que aconteça para nos ensinar, porém nós temos que estar aptos a aprender. Esse texto que nós lemos de João, capítulo 3, do 1 ao 12, ele fala de algo interessante. Ele mostra Jesus não estava pregando para um homem, Jesus estava ensinando para esse homem coisas celestiais. E Jesus ele fala para esse homem o seguinte, olha que interessante, ele fala assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E depois ele fala assim: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Aí nós temos uma teologia já antiga que diz o seguinte: quando eu entrego minha vida a Jesus, eu sou uma nova criatura, tudo se fez de novo, as coisas velhas já se passaram, passa a régua no passado, está tudo certo daqui para frente. Não é isso que Jesus fala. Jesus, ele fala de uma forma terrestre sobre coisas celestiais para a gente tentar entender. Então, nesse texto que nós lemos, Jesus fala assim, ele fala que é preciso nascer de novo. Nascer, todo mundo sabe o que é, até uma criança, quando vê a pessoa grávida, sabe que está ali, que vai nascer e tal. Não é difícil entender sobre nascer, sobre nascimento. Alguns até tentam iludir as crianças falando que ela veio da cegonha, mas uma hora ela descobre que não foi a cegonha que carregou ela no bico. Então ele fala de uma coisa simples de entender: nascimento, ok. Só que vamos pensar um pouquinho, como que se dá o nascimento? Nada nasce sem antes ser gerado, sem antes ser gestado, ou seja, passa-se por um período de gestação. O que acontece neste período? Vão se formando as partes dos corpos, a mente, os órgãos, os dedos, vai se formando um bonequinho. Isso tanto com animais como com seres humanos. Então é um processo. Porém, para se chegar nesse processo de gestação, é necessário que uma semente, falando de uma forma mais simples, seja colocado ali no óvulo da mulher, para que essa semente venha gerar um novo ser, certo? Então, primeiro tem que ser colocada uma semente, essa semente vai gerar um novo ser, esse novo ser vai ser desenvolvido no ventre, para depois vir nascer. E lá em Mateus capítulo 1, quando você começa a ler a genealogia, né, e vai falando que Adão gerou Sete, assim vai andando, gerou Abraão, Isaac, Jacó, e blá, 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 até chegar em José, pai de Jesus, não pai biológico. Lá fala o seguinte, vai falando assim: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, e assim vai embora. Quando chega em José, a Bíblia não diz que José gerou a Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo gerou Jesus. O que é isso? O Espírito Santo foi a semente que foi colocada no ventre de Maria. Maria, mãe de Jesus, homem, ela não é mãe de Deus, porque se ela for mãe de Deus, quem é a mãe dela? Quem vem primeiro? Então, Maria recebeu a semente chamada Espírito Santo no seu ventre, e ali começou a gerar um menino, né? Um novo ser. Até que chegou o ponto que ela deu à luz a Jesus Cristo, o menino, o filho, nasceu. Ok, então primeiro uma semente é colocada, depois essa semente começa a se desenvolver e vai pegando forma até nascer. Agora eu te pergunto,
existe a possibilidade da pessoa engravidar, a semente está lá, ela engravidou, começou a ser gerada, chegar no terceiro ou quarto mês, essa pessoa abortar, existe essa possibilidade? Existe. Então pode ser que o processo de gestação seja interrompido, isso chama-se aborto, pode ser de forma espontânea ou pode ser provocado. Então Jesus, quando vai explicar para o mestre, para o doutor da lei, coisas do mundo celestial, ele usa coisas naturais, coisas terrestres, para que ele entenda, e mesmo assim ele não entendeu, porque ele pergunta para Jesus: como pode um homem já velho voltar para o ventre de sua mãe? Porque ele não estava entendendo. Ele falou: como que eu vou me transformar de novo em semente, já tendo 50 anos de idade, já tendo 20 anos de idade? Como que eu vou virar semente e voltar para o útero da minha mãe? Para que eu seja gerado, gestacionado, até que eu venha nascer de novo. Ele não entendeu, porque ele estava pensando de forma carnal. Então nós temos que entender que Deus fala conosco coisas celestiais, sobrenaturais, de forma terrestre, de forma natural, porque senão nós não conseguimos entender. Quer ver um exemplo? O apóstolo João, lá em Apocalipse, viu ruas de ouro. Não tem ouro no céu, o céu é espiritual. O ouro é um metal precioso, não tem metal no céu. Só que a forma que João achou para explicar o que ele estava vendo, ele só podia explicar com coisas que ele conhecia, terrestres. Então ele fala, lá eu vi ruas de ouro. Só que não tem ouro no céu. O céu é espiritual. Então a gente explica coisas celestiais com coisas terrestres, naturais, que nós conhecemos. E é assim que Deus fala conosco. Se Deus mostrar algo do mundo celestial, igual ele fez com Daniel, Deus mostrou vários animais diferentes para Daniel, que se você for ver, não existe esse animal aqui na terra. Só que era algo celestial que ele mostrou de uma forma terrestre para ele tentar entender. Então Jesus, ele fala que para nós ouvirmos o reino dele, para nós entrarmos no reino dele, nós temos que passar por um processo. Qual é o processo? Sementinha no útero, começa a se desenvolver, vai gestacionar, até vir nascer. Porém, pode-se abortar o processo no meio. Tá, o que eu tenho que entender? Eu comecei a falando da nossa teologia, que aceitei Jesus, tudo acabou, agora sou nova criatura e vou embora. Infelizmente não é assim. A Bíblia fala isso e nós temos experiências vendo que não é assim. O que acontece? Quando eu abro minha boca e confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e creio que Deus o ressuscitou dos mortos e Ele está vivo, a Bíblia fala que eu alcanço a salvação da minha alma. Amém? Porém, quando eu confesso Jesus, o Espírito Santo vem habitar em mim. Eu nasci de novo? Não. A Bíblia fala assim, ó, o Espírito Santo agora veio habitar em você. Gálatas 5, lá no versículo 15, 17, ele fala assim: o Espírito luta contra a carne o tempo inteiro, porque a carne deseja as coisas da terra, e o Espírito as coisas de Deus. Então o Espírito Santo, ele vem em nós e ele começa a brigar com aquilo que nós chamamos da nossa natureza caída, também chamada de carne. Então começa uma briga dentro de nós. Aí Jesus, ele conta uma parábola lá em Mateus 13, falando assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que busca pedras preciosas. A pedra preciosa, como que ela é formada? O homem vai, mergulha, acha uma ostrinha, ele pega e joga, como se fosse um grão de areia, uma pedrinha dentro da boca da ostra, né? A ostrinha joga lá. Essa ostra, ela vai começar a brigar para expulsar esse grãozinho de areia, essa pedrinha de dentro dela. E quando ela começa a brigar para expulsar essa pedrinha de dentro dela, ela começa a soltar como se fosse gases dentro dela. Ela começa a expelir gases e líquidos, e esses gases, esses líquidos são expelidos dentro dela para poder jogar essa pedrinha para fora,
formam uma pedra preciosa. Quanto maior é a luta da ostra, mais preciosa é a pedra que é gerada. Ok? O que isso significa? Significa que quando eu recebo o Espírito Santo por entregar a minha vida em Cristo, ele vai começar a brigar dentro de mim, e a minha natureza caída vai querer botar o Espírito Santo para correr para fora. Só que o Espírito Santo ele resiste, porque eu convidei a ele a habitar em mim quando entreguei minha vida a Jesus, e vai ser gerada uma luta. Quanto maior for essa luta, maior vai ser a preciosidade da pedra que vai ser gerada dentro de mim. Porém, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos ajuda. Ele não faz nada sozinho, ele não nos obriga a fazer nada, não é por força nem por violência. Quando eu começo a ajudar o Espírito Santo a batalhar contra a minha carne, contra a minha natureza caída, essa pedra preciosa dentro de mim vai ficando maior, vai ficando mais velha e vai ganhando mais valor. Porém, eu preciso ajudar o Espírito Santo. Se eu ficar parado e não fazer nada, a Bíblia diz que ele também não vai fazer nada, ele vai ficar parado, ao ponto de eu chegar a entristecer o Espírito Santo dentro de mim. Então eu preciso ajudar o Espírito para que essa pérola de grande valor seja gerada. E quanto mais eu ajudar ele, maior e mais preciosa vai ser essa pérola. Falando em outras palavras, maior vai ser a minha intimidade com Deus, maior vai ser a unção de Deus na minha vida, quanto mais eu ajudar o Espírito Santo. Então, quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo vem morar em mim, começa essa briga, e eu começo a ajudar ele. Aí, o texto que nós lemos, Jesus fala assim, é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário, água todo mundo sabe o que é, todo mundo conhece o que é água. O Espírito a gente já não entende, a gente já não conhece, porque é algo celestial. Então ele está comparando agora a água ao Espírito. Olha que coisa interessante. Ele fala de um jeito para a gente entender, é necessário nascer da água e do Espírito. E ele fala de nascer de novo, de nascimento, gestação. Então o Espírito Santo vem em mim e começa essa guerra. Assim como o Espírito Santo entrou no ventre de Maria e gerou Jesus dentro dela, até o ponto dela dar a luz. Então, quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo vem dentro de mim e começa a provocar essa batalha. Quando eu dou lugar para ele, quando eu não aborto o processo, ou seja, quando eu ajudo o Espírito Santo a vencer a minha carne, o que acontece? Vai nascer. Quem vai nascer? Eu vou nascer. Uma nova pessoa, um novo ser vai nascer. Vai nascer como? Vai nascer do Espírito. Porém ele fala assim no outro versículo: aqueles que nasceram da carne são da carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então quem nasce da carne é carne, ou seja, quem nasce da natureza pecaminosa vai ser pecador. Agora quem nasce do Espírito é Espírito. Mas ele não fala quem nasce da água é água. Olha que interessante, ele fala, quem nasce da carne é carne, agora quem nasce do Espírito é Espírito. Mas ele falou que tem que nascer da água e do Espírito. Agora eu pergunto, quem nasce da água é o quê? Peixinho. Quem nasce da água é água, tem que ser água. E olha que interessante, o apóstolo Pedro ele fala assim: a terra, esse planeta que nós habitamos, ele foi tirado do meio das águas. Ou seja, a terra nasceu da água. Lá em Gênesis capítulo 1, quando Moisés está descrevendo ali a criação, ele diz que Deus fez separação dos céus. Ele fez separação na expansão, ou seja, as águas que ficaram acima chamam-se céus, e as águas que ficaram abaixo chama-se mar. Pô, pai, então peraí, ele está falando que lá em cima o céu é água? O céu é água. E ele está falando que a água que ficou aqui embaixo chama mar. A gente chama de forma errada o planeta de planeta Terra, na verdade é planeta água. De forma errada a gente fala que nós somos pó.
mas 70% do nosso corpo é água, não é pó. Ok? Então, Deus ele fez separação, juntou as águas de cima às águas de baixo. Aí Deus ele fala assim, lá em Gênesis capítulo 1: e apareça a terra seca, apareça a porção seca, ao qual ele chamou terra. Nós estamos na criação. Aí a gente caminha um pouquinho para... No mesmo capítulo 1, um pouquinho para frente, ele fala assim: e as águas produzam. O que a água produz? Produz os répteis da água, todos os seres vivos da água, produz as aves do céu. As águas. Depois, Deus manda que a terra... Da onde foi tirada a terra? Das águas. Deus manda que a terra produza todos os animais que nós conhecemos. Aí Deus pega e fala assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E assim Deus os criou, macho e fêmea. Deus criou o homem da terra? Não. Deus criou o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus não criou o homem da terra. Isso é um erro teológico. Aí quando, versículo 27: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus, quando cria o homem, cria a sua imagem e a sua semelhança. Deus é pó, Deus é terra? Não, Deus é espírito. Deus é espírito. Para a gente entender, ele fala, ele criou a gente à sua imagem e semelhança. Aí lá no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7, olha o que ele fala para a gente. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele não criou do pó da terra, ele formou. Criar é uma coisa, formar é outra. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então o homem, ele não foi criado da terra, o homem foi criado espiritual, à imagem e semelhança de Deus. Porém ele foi formado do pó da terra. A terra saiu da onde? Da água. A terra foi tirada da água, a terra nasceu da água, e o homem foi formado da terra que veio da água. E o homem carrega o pó da terra, e o homem carrega a água com ele. Ok? Voltando lá para João capítulo 3. É necessário nascer da água e do Espírito. A gente não sabe o que é nascer do Espírito, mas nós sabemos o que é água. E se a gente for no capítulo 4 de João, Jesus fala para a mulher samaritana: se você crê, de você, ser humano, de você, mulher, de você, homem, fluirão rios de água viva, que saltarão do seu interior. Por quê? Porque nós somos água. Quando eu nasço da água, água vai fluir de mim. Ou seja, quando eu nasço do Espírito, o Espírito Santo vai fluir em mim. Coisas celestiais vão começar a acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que entregaram a vida a Jesus Cristo e não nasceram de novo, não nasceram da água e não nasceram do Espírito. Como que eu sei disso? Simples. Porque quem nasce do Espírito vê o reino de Deus. E eu posso chegar numa igreja grande e perguntar: levante a mão quem viu o reino de Deus. Pouquíssimas pessoas vão levantar a mão, porque não viram o reino de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que nascem de novo da água e do Espírito, eles veem o reino de Deus e eles entram no reino de Deus. O que é ver o reino de Deus? Exemplo: o que tem no reino de Deus? Tem seres celestiais. Um desses seres celestiais são anjos. Então quando eu vejo anjos, quando os anjos se comunicam comigo, quando tem uma interação, quando eu vou até um local celestial, eu consigo fazer isso. Por quê? Porque eu nasci de novo. Agora, se eu não tenho visão das coisas celestes, se eu não tenho visão do reino de Deus, se eu não consigo adentrar em regiões celestiais,
Só tem uma explicação: é porque não nasceu da água e não nasceu do Espírito, não nasceu de novo. Porém, algumas pessoas nasceram de novo, já viram anjos, já foram a lugares celestiais, porém não vêm mais e não entram mais. Por quê? Porque tem algo bloqueando as suas vidas. Jesus deixou bem claro. Ele falou para um homem assim: eu te vi debaixo da figueira, você é um varão valoroso, em quem não há culpa nem dolo. Aí ele falou: Rabi, mestre, tu é o Messias. Jesus falou assim: ué, você crê porque eu falei isso de você? Você verá uma escada colocada no céu e anjos subindo e descendo. Isso é uma manifestação do reino de Deus. Quando nós vemos um movimentar de anjos, quando nós vemos Jesus Cristo, quando nós vemos o Espírito Santo, quando nós vemos a glória do Pai, quando nós entramos na presença dele, no seu lugar santíssimo, quer dizer que eu nasci de novo. Porque quem não nasce da água e do Espírito não consegue. E olha que interessante, por que ele fala da água? Olha por que ele fala da água. Isso nós estamos no Evangelho de João. Agora, na primeira carta que João escreve, lá no seu capítulo 5, olha o que João escreve. Ele fala assim, a partir do versículo 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Como que eu nasço de Deus? Pela água e pelo Espírito. Isso se dá através de um ato de fé. Opa, é ato de fé. Então eu tenho que crer para eu poder viver o sobrenatural. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Um crente é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Como que eu não consigo amar meu irmão? Se eu não amo meu irmão, eu não amo o Pai. É o que ele está falando aqui. Todo aquele que é nascido de Deus, que ama o Pai, ama também que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Olha o que ele fala agora: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Às vezes a gente fala, né? Porque o Espírito de Deus é o sangue que corre no nosso corpo. Só que aqui ele fala de três que são distintos e unânimes: o Espírito, a água e o sangue. Então eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho a água e eu tenho o sangue. São diferentes, mas os três são unânimes, ou seja, eles concordam. Então, se Jesus Cristo veio através de água e sangue, nós temos que vir através de água e sangue. Mas que negócio é esse de vir através de água? Do nosso interior fluirão rios de água viva. Ou seja, do nosso interior vai fluir cura, vai fluir libertação, vai fluir milagres, maravilhas, arrebatamento e todas as outras coisas que são celestiais e que Deus tem para a nossa vida. Porém, lá em Ezequiel 47 fala que do trono de Deus sai uma fonte de águas, e essa fonte gera um rio. Aí o anjo, que é o ser celestial, pega na mão do profeta e fala: vamos entrar nesse rio, vamos entrar nas águas. Aí ele vai lá e a água bate no tornozelo, ele anda mais um pouco, bate no seu joelho, ele anda mais um pouco, bate no seu lombo. Aí ele fala: agora, se eu continuar indo profundo, eu vou ficar submerso. A terra foi tirada da água. Nós, 70% da nossa formação biológica é água. Nós somos água.
E eu preciso nascer da água para entrar no reino de Deus. Jesus, ele nasceu do Espírito e nasceu da água. Então vamos entender isso. Jesus, passando na praia, virou para um homem e falou assim: me segue, que eu te farei pescador de homens. O pescador pesca o quê? Pesca peixe. Agora pensa comigo. Quando você pesca um peixe, tira da água, ele deixa de ser peixe? Não, ele continua sendo peixe, mas agora é peixe fora da água. Tem um texto que o profeta Isaías diz que Deus vê os homens, os seres humanos, como peixes. E a terra foi tirada da água. Peixe vive aonde? Vive na água. Ok? Jesus falou: vos farei pescadores de homens. Quem pesca, pesca o que está na água. Então nós temos que entender que quando eu nasço da água, eu estou voltando para a minha origem. E lá em Gênesis, capítulo 1, ele diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, sobre o abismo. Então, eu tenho que entender que a água é a minha origem. Eu tenho que entender que nascer do Espírito é a minha origem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas eu não posso simplesmente ser feito à imagem e semelhança, ser Espírito, porque eu nasci do Espírito. Eu preciso nascer da água. Quem nasce da água, vive da água. Quem nasce da água, vive na água. Quem nasce da água, vive na água. Olha que interessante, quando o profeta começou a entrar na água, ele chegou até um ponto que ele não conseguia mais botar o pé no chão. Ele era submerso pelas águas e ele não morria. E o anjo falava para ele: anda mais, anda mais, anda mais. Ou seja, nascer da água é eu agora viver debaixo de uma unção do Espírito Santo de Deus. E essa unção, ela me permite ver o reino de Deus. Essa unção me permite eu entrar no reino de Deus. Me permite entrar nas regiões celestiais. Essa unção me permite ter um arrebatamento de espírito. Esta unção me permite ser transladado. Esta unção me permite, das águas, me permite viver tudo que a Bíblia diz que eu posso viver. Principalmente curas de enfermidades. Eu ser usado para libertar pessoas, para curar pessoas. Mas para isso eu tenho que nascer da água, porque quem nasce da água vive na água. Quem nasce do Espírito vive no Espírito. Então Jesus, ele está usando coisas terrestres para nos explicar as coisas celestiais. Se o peixe nasce na água, ele não pode viver fora da água, ele morre. Quando eu nasço da água, eu tenho que viver na água, eu tenho que viver submerso na dimensão espiritual. Quando eu não vivo isso, aos poucos eu vou morrendo. Então eu tenho que entender que quando eu aceito Jesus, a semente Espírito Santo vem dentro de mim. O que vai acontecer? Vai começar uma guerra, porque tem que ser gerado algo. Tem que nascer um novo ser. Eu posso abortar esse processo, não deixando esse novo ser nascer. E tem muitas pessoas dentro da igreja que nunca nasceram da água e do Espírito Santo. Alguns têm muitos anos na igreja, mas não nascem da água e do Espírito. Ah, mas tem pessoa que vê anjo. Ok. Tem pessoa que vê demônio e nunca nasceu do Espírito. O que ele está falando é que eu não tenho só que ver o reino, eu tenho que entrar no reino e não sair mais. Ver o reino de Deus, ver as manifestações, é um sinal de que eu estou no reino, ou de que Deus quer que eu entre no reino e me mostre algumas coisas. Mas se eu não vejo nada e eu digo que eu sou crente, eu não nasci de novo. Eu preciso viver esse sobrenatural. Eu tenho que entrar no reino de Deus. Eu entrar no reino, eu viver o reino, eu ver o sobrenatural, significa que eu nasci de novo. E quando eu nasço de novo, eu passo a ser uma criança no reino de Deus. Eu passo a ser uma criança. O apóstolo Paulo diz que essa criança não pode se alimentar de alimento sólido. Essa criança tem que se alimentar de alimento líquido, porque ela ainda vai crescer. Quando ela crescer,
crescer, aí sim ela vai se alimentar de comida sólida, de coisas sólidas. Nós precisamos entender que o fato de eu nascer de novo no mundo espiritual é porque eu consigo ver o reino de Deus e eu consigo entrar no reino de Deus. Eu consigo viver coisas sobrenaturais na minha vida, e eu não posso deixar isso apagar, porque o peixe, quando fica fora da água, ele morre. E às vezes a gente está vivendo algo de sobrenatural, aí eu começo a botar a cabecinha para fora da água, para as manifestações, para o sobrenatural de Deus. Não, quando eu nasço da água, para viver na água, eu tenho que viver lá embaixo, na mais profunda região das águas que Deus tem para mim. Quanto mais profundo eu descer, mais do sobrenatural de Deus eu vou viver. E um sinal de que eu nasci de novo, que eu pertenço ao reino de Deus, é que eu vejo o reino de Deus, é que eu entro no reino de Deus, é que eu tenho uma íntima comunhão com o Pai. O que é ver o reino? É ver o sobrenatural, é ver as coisas celestiais. Mas a pergunta que nós fazemos para Nicodemos é: como que você vai ver o reino de Deus, se você não crê nas coisas que estão acontecendo aqui na terra? Se você não crê nos milagres, nas curas, nas libertações, se você não crê no poder de Deus? Pô, mas tá, eu acredito, eu creio, eu falo com a boca, eu creio, eu acredito. Ah, eu vi a pessoa ali sendo curada, eu creio. Aí agora eu te falo, crer é muito mais do que isso. Crer é muito mais do que você falar, eu creio, eu acredito. Porque no mundo espiritual, eu creio no meu coração não é suficiente, eu tenho que agir. Porque eu demonstro a minha fé por meio das minhas atitudes. A Bíblia diz que pela palavra de Deus, lá em Hebreus 11:3, o mundo foi criado, e pela fé eu entendo isso. Então foi necessário que Deus criasse o homem. Deus criou o homem, mas depois Ele foi lá e formou o homem no pó da terra. São dois verbos diferentes. Um é criar, é chamar a existência o que não existe. O outro é você ir lá e agir, formar do pó. Então o que Ele fala? Ah, eu quero um milagre. Tá, eu quero um milagre. Algo que eu não tenho. Exemplo, eu não tenho essa caneca, eu quero uma caneca. A caneca não existe para mim, ela não é minha, eu não tenho. Então eu vou crer, eu creio que eu vou ter uma caneca. Eu vou chamar a existência a caneca que não existe. Ok, o que eu vou fazer com a caneca? Eu vou pegar ela na mão e vou tomar água. Mas para eu pegar a caneca que não existe, eu tenho que ter uma atitude. Então, o crer, ele é mais complexo. O crer é formado de duas coisas: de uma certeza absoluta, não existe dúvidas, e de uma atitude que vai confirmar essa certeza. Então a Bíblia diz que tem muitas pessoas que receberam a promessa de Deus, lá em Hebreus 10, porém que não tomaram posse da promessa. Por quê? Porque quando eu creio em algo, eu tenho que agir, eu tenho que tomar para mim, eu tenho que tomar posse disso. E eu só consigo tomar posse pela atitude. O apóstolo Clóvis, que veio no outro treinamento de milagres que a gente teve alguns meses atrás, ele contou uma experiência maravilhosa. Chegou a época da greve dos caminhoneiros, não tinha combustível, você tinha que ficar horas no posto de gasolina para conseguir abastecer. Ele disse que saiu de casa para ir para o culto e não tinha gasolina no tanque dele, do carro. Quando ele viu, ele não ia conseguir nem chegar na igreja. Aí ele falou com Deus: Deus, eu estou aqui para fazer a tua obra, não é para brincar. Eu vou para a tua casa e não tem combustível no carro, Senhor. Eu vou orar para que o tanque se encha, para eu poder fazer a tua obra. Ok, ele orou. Eu não sei como foi a oração que ele fez. Vou fazer uma assim: em nome de Jesus, o tanque se encha agora de combustível. Ele orou. E aí? O tanque encheu? Não sei. Só vai descobrir a hora que você ligar a chave e começar a andar. O interessante é que ele fala o seguinte: ele ligou a chave e começou a andar com o carro. O ponteiro não mexeu. Estava lá como se não tivesse combustível. Durante todos os dias da greve, que foram quase mais de uma semana, mais ou menos, mais de uma semana. Eu estava em Brasília na época. Foi mais de uma semana.
Durante todos os dias, ele não parou no posto para botar combustível. O carro andou por onde ele foi, nas igrejas que ele foi, todos os lugares que ele passou, sem precisar pôr combustível. Quando acabou a greve, aí o combustível acabou do carro, mas ele já podia ir lá no posto e abastecer normal. Então não foi só fazer oração crendo. Ele creu, ele não teve dúvida, porém ele agiu, ele ligou o carro e saiu andando. Então o milagre ele só acontece na nossa vida quando eu tenho uma certeza absoluta, quando não há dúvida, e quando eu acho, quando eu tomo uma posição. Então não adianta nada eu orar por uma pessoa para ela ser curada e eu não agir de acordo com a cura. Não adianta nada eu ter uma enfermidade, começar a orar crendo que Deus vai me curar, e as minhas atitudes é como se eu continuasse doente, enfermo. Então eu tenho que ter atitudes que correspondam à minha fé. Então, Deus ressuscita mortos, ok, eu creio, mas para que isso seja verdade na minha vida, eu tenho que orar pelo morto. Eu creio que Deus cura, mas para isso eu tenho que orar pelo enfermo. Senão a minha fé é vã, ela não vale nada. Então eu tenho que entender que para eu viver as coisas celestiais, eu tenho que crer nas coisas terrestres. Então Pedro e João subiram ao templo à hora da oração, a nona. Tinha um coxo paralítico lá. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele não levantou, ele não andou. Eles oraram, apóstolos, andaram com Jesus, o homem não levantou. Aí o que ele foi? Ele creu na coisa terrestre. Ele foi lá, pegou na mão do paralítico e botou ele de pé. Aí o homem saiu andando e pulando. Por quê? Porque não é só eu crer. O crer é uma certeza que não existe dúvida, uma certeza absoluta, que vem junta com uma ação, com uma atitude. Quando eu faço isso, a coisa acontece. Aí eu creio que o meu irmão vai ser salvo. Eu creio de todo o coração. Qual é a atitude que eu tenho que ter? Eu tenho que orar por ele, eu tenho que jejuar por ele, eu tenho que ir lá convidar ele para ir na igreja. Se ele estiver doente, eu vou lá e oro, coloco a mão sobre ele. Eu tenho que estar o tempo inteiro demonstrando amor para que ele possa vir. Crer não é o suficiente, é necessário agir. Deus criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Mas se Deus não agisse, não fosse lá botar a mão no pó e formasse, o homem não existia. Como nós conhecemos hoje, não iria existir. Porque além de criar, ele tem que formar. Eu chamo a existência o que não existe, e eu tenho que ter a atitude para que aquilo se materialize, para que se torne terrestre. Então eu tenho um tumor no meu corpo, eu vou orar para esse tumor sumir. Eu tenho que crer que ele vai sumir, mas se eu somente crer e não orar, ele não some. Eu tenho que ter atitude, eu tenho que botar as palavras para fora. Às vezes tem que botar a mão. Tem que botar a mão. Tem uma pessoa que está pedindo para mim orar com um rapaz que está com uma ferida aberta na perna, a ferida só cresce, já está quase chegando ao ponto de cortar a perna dele. Pelo que ele me falou, isso é fruto de feitiçaria. Só que a pessoa está lá em Ribeirão Preto. Aí ele falou, eu estou tentando ver se a pessoa vem para cá, para você botar a mão. Se você botar a mão na ferida dela, ela vai ser curada. Amém. Agora ele já está falando que a pessoa não consegue mais vir para cá. Ora pelo telefone. Aí ficou de passar o telefone para orar. É a fé, mas a fé ela tem que ter uma ação. Essa pessoa, muito bem, ela podia chegar e ir lá e botar a mão na perna dela. Só que ela não crê no milagre, nas coisas celestiais que vão se materializar de forma terrestre. E nós precisamos crer. Crer é eu ter certeza absoluta e agir em cima dessa certeza, senão não funciona. Então nós temos que entender que nascer da água é eu viver na dimensão do Espírito de Deus. E aqueles que vivem na dimensão do Espírito é porque nasceram do Espírito. Agora sim são nova criatura. Então eu entrego minha vida a Jesus, o Espírito Santo vem morar em mim, começa a guerra. Por quê? Porque a minha carne, porque toda a opressão do diabo não quer que eu nasça no Espírito nem da água. Porque quando eu nascer no Espírito, eu vou ver o reino de Deus, eu vou entrar no reino de Deus, e eu vou começar a me mover na dimensão do Espírito. É o que em Gálatas fala, eu vou começar a andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É Deus dar direção para tudo na minha vida.
sem eu jogar ele na parede. É eu orar, é eu pedir, é eu conversar com Deus e Deus começar a falar: meu filho, é assim, faça isso, é aquilo e é assado. Exemplo: ontem a Adriane perdeu o celular. Aí hoje a gente não sabia se estava em casa, se estava aqui, se foi no carro, se foi para a rua, procurando em tudo quanto é canto, não achamos. Aí hoje de manhã, na hora que eu estava orando, eu pedi para Deus: Deus, eu sei que isso não vale nada, Senhor, não vale nada, e para mim também não vale não, mas me mostra onde está esse celular. Eu já tinha orado. Lá em Provérbios 6 fala que quando você perde alguma coisa, o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. E você identifica quem é o valente, você amarra ele. Quando ele é amarrado, quando ele é preso, ele tem que devolver 7 vezes mais aquilo que ele te tirou. Ok. E no sábado a gente teve uma luta aqui na igreja, uma batalha espiritual materializada em coisa terrestre. Deus já tinha mostrado que isso ia acontecer e acontecer. E foi depois disso que o celular sumiu. Aí eu tinha feito a oração, amarrando o diabo e mandando ele devolver o celular, senão ele ia ter que devolver 7 vezes mais. Aí, hoje de manhã eu pedi a Deus: Deus, mostra para mim aonde está o celular. E Deus me deu uma visão ali de trás, da parte de trás da igreja, da churrasqueira. Aí eu saí de casa de manhã, acabei a oração, saí, nem falei com ela direito, saí e vim aqui. Cheguei ali, o celular estava lá, aonde Deus mostrou que estava. O que é isso? Isso é uma coisa muito simples e boba. Não vamos falar assim, não tem muito valor, é algo material, mas para quem quer ouvir a voz de Deus, para quem quer um pouquinho mais de Deus, Deus ter mostrado, ter respondido uma oração, mostrado onde estava aquele objeto, você entende que é uma demonstração do amor de Deus. Uma coisa tão boba. Sumiu, orou, Deus mostrou, fui lá, estava lá e apareceu. O que é isso? É uma pessoa que foi salva? Não. Foi uma cura, foi um milagre? Não. Mas foi uma manifestação do amor de Deus. E Deus, Ele quer manifestar o seu amor para a gente a todo tempo. Só que se eu não crer nessas coisas, até mesmo nas pequenas coisas, como que eu vou receber as grandes? E a Bíblia fala assim, se você for fiel no pouco, se você crer nas pequenas coisas, Deus vai colocar coisas grandes nas tuas mãos. Mas eu tenho que começar nem se for com o pequeno, e eu tenho que crer, eu tenho que pedir, eu tenho que ficar toda hora: Deus, mostra, fala, me dá um sonho, me dá uma visão, mostra o que está acontecendo, revela. Porque se eu não pedir, se eu não clamar por coisas grandes e maravilhosas, Ele não vai me anunciar. Então eu tenho que ter esse desejo. Porém eu tenho que entender que a evidência que eu nasci de novo é eu ver e eu entrar no reino de Deus, e eu viver agora submerso nas águas. Muitas vezes a gente já teve essas experiências e voltou a cabecinha para fora da água. Às vezes alguns até chegam a sair da água, vem para a terra. Aí Jesus fala para Pedro: eu vou lavar teu pé. Ele: não, lava a cabeça não precisa, só precisa agora lavar os pés, porque o pé saiu da água, os pés pegou poeira, tem que lavar os pés de novo, porque a hora que os pés estiverem limpos, ele consegue de novo entrar na profundidade da água. E olha que quando Jesus falou isso, eles nem tinham recebido o Espírito Santo ainda. Então nós temos que entender que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Quando isso vai acontecer? Quando eu nascer da água, quando eu viver na dimensão do Espírito. Jesus, a gente leu, ele nasceu da água e nasceu do Espírito, ou seja, a semente divina no ventre de Maria gerou o menino Jesus, porém ele andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Por quê? Porque água com água. Quando eu nasço da água, quando eu nasço do Espírito, eu consigo viver nessa dimensão. Então, uma certeza de que a pessoa nasceu de novo é porque agora ela está nadando nas águas. Às vezes ela está só com o pezinho na água, mas aí nós temos que levar ela até que a água bata no joelho, depois bata no lombo, e depois ela fique submersa. Interessante, ele fala: aquele que nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Eu só vou conseguir ser submerso nas águas
Quando não houver mais carne. Quando não houver mais carne. Como que eu tiro a carne do circuito? Como que eu crucifico a carne para que o Espírito possa vencer a batalha dentro de mim? Oração, jejum e Bíblia. Se eu não mergulhar na Bíblia, tem um outro texto que diz que isso aqui, ó, esse livro também é comparado à água, e ele nos purifica, ele nos lava, ele nos limpa. A palavra de Deus é água, e quando eu guardo a palavra no meu coração, é água com água. Eu nasci da água, a palavra é água, tudo é água, eu fluo no ambiente da água. Então eu preciso orar, eu preciso de Bíblia, e eu preciso jejuar, para que a carne não atrapalhe o agir do Espírito Santo na minha vida. Só que eu preciso jejuar. Tenho que jejuar, não tem para onde correr. Jesus Cristo, Ele não fala assim: eis que vos deixa um mandamento, jejue. Não, Ele fala assim: quando o noivo for tirado, vocês jejuarão. Quando o noivo foi tirado? Depois de 50 dias que Ele ressuscitou, Ele foi assunto aos céus, o noivo foi tirado. Aí Ele falou: eu vos envio o Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco para sempre, desde que vocês nasçam da água e do Espírito. Então eu preciso entender que eu nasci do Espírito Santo quando eu começar a ver o reino de Deus, quando eu começar a fluir submerso nas águas, quando o Espírito Santo me dirigir e eu atender a voz do Espírito na minha vida. E para isso eu não preciso do pastor ficar falando o que eu tenho que fazer, eu não preciso de nada, porque o Espírito Santo vai me ensinar todas as coisas, diz a Bíblia. Só que eu só vou conseguir fluir nesse nível, estar embaixo da água, sair da aguinha do pé, da aguinha do joelho, da aguinha dos lombos. Eu só vou conseguir mergulhar quando a carne morrer. Porque se você, uma pessoa que se afoga, ela está lá embaixo da água, entrou água no pulmão, ela se afoga. O que acontece com ela? Ela boia. Porque a carne não consegue ficar submersa. A carne, ela traz você de volta para cima, traz você de volta para o terrestre, sendo que Deus quer que você viva o celestial. O celestial é lá embaixo, mergulhado nas águas. Então eu só vou conseguir ficar submerso quando a carne não me puxa para cima. A única forma de eu matar a carne: jejum e oração. E Jesus chega ao ponto de falar que alguns tipos de demônio, algumas classes de demônios de opressão sobre as nossas vidas, elas só vão nos deixar, só vão sair com jejum e oração. Então tem coisas que ficam acontecendo conosco repetidamente, não para, e eu não entendo. Pô, eu estou na igreja, eu oro e tal, mas não para. Por que não para? Porque não está jejuando. Mesmo que você tenha uma experiência, o corpo volta para cima, porque a carne te puxa. Eu tenho que matar a carne para eu viver submerso. Eu preciso do jejum. Então olha que interessante, eu nasci da água, eu nasci do Espírito, eu começo a ver e entro no reino de Deus. Porém eu tenho que me manter lá embaixo, eu tenho que me manter submerso. Como que eu faço isso? Oração, jejum e Bíblia, não tem outra. Eu já vi testemunhos, até de pastores. Um pastor já velho de ministério, ele demorou décadas para se libertar de pornografia e masturbação. Aí ele falou: eu só consegui me libertar deste pecado quando eu fiz um jejum de 21 dias. Por quê? Porque tem determinado tipo de opressões, de demônios, que nos prende em vícios, nos prende em coisas erradas, e esses só sairão da nossa vida, só serão quebradas as cadeias debaixo de muito jejum e oração. E tem gente que vive a vida inteira sem jejuar. Quando jejua, faz sacrifício de louvor, né? Faz uma refeição por dia, 2, 3, hora da meia-noite às 9, da meia-noite ao meio-dia, sendo que o jejum bíblico é a abstinência de alimentos por 3, por 40 dias. Daniel fez de 21 dias, mas ele não jejuou.
A Bíblia diz que ele se absteve de comer coisas gostosas ao paladar. Ah, mas Daniel, ele só comeu legumes. Isso. No começo, quando ele foi levado para a Babilônia, ele não jejuou. Ele se alimentou de água e legumes, porque eram as únicas coisas que não eram oferecidas a ídolos, sacrificadas a ídolos. E depois que ele foi tido, ele e seus amigos, como os mais sábios, ele começou a se alimentar normalmente. Então, esse tipo de abstinência de comida, com legumes, frutas e água, deu sabedoria a eles. Então, às vezes eu quero sabedoria de Deus para entender as coisas, eu preciso fazer uma abstinência. Ah, eu quero uma resposta de um texto. Senhor, o que está dizendo? Qual é a revelação desse texto? Daniel, por 21 dias, se absteve de comer coisas boas ao paladar, para receber a revelação de Deus. Agora, quem quer ficar 21 dias sem comer a carninha, sem comer coisas gostosas, para receber uma revelação de Deus? Só que não foi simplesmente ver a revelação. O anjo Gabriel veio trazer a revelação para ele, ensinar, explicar. Jesus se revelou para ele naquele momento. Então, quando nós jejuamos, nós nos mantemos debaixo da água, submersos na unção do Espírito Santo. Então nós precisamos ter essa prática nas nossas vidas. Nós precisamos jejuar, orar e buscar a revelação de Deus na palavra. Porém, eu tenho que tomar cuidado para eu não ficar na igreja muito tempo sem nascer de novo. O Espírito Santo está em mim, ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Para quê? Para que eu nasça de novo, para que eu possa ver o reino, para que eu possa entrar no reino, para que eu possa desfrutar do que as profundezas de Deus têm para a minha vida. Então, esse texto é lindo. Jesus ensina isso. Ele ensina usando coisas terrestres, nascimento, gestação. Tem pessoas que estão na igreja, que ainda não nasceram, mas o Espírito Santo está brigando ali. Por quê? Porque ela não ajuda o Espírito. A hora que ela começar a ajudar o Espírito Santo com jejum, oração e Bíblia, ela vai nascer de uma forma sobrenatural e vai voar. E olha que coisa interessante. Ele fala assim, ó: aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento. São como o vento. Quem nasce do Espírito, quem nasce da água é como o vento. Você não sabe da onde vem nem para onde vai o vento. O vento muda de direção, você não sabe de onde ele saiu, para onde ele vai. É o vento, mas você ouve a sua voz. E todos aqueles que são nascidos do Espírito Santo são assim. Você não sabe o que ele vai fazer, você não sabe como vai agir, mas você ouve a voz desse vento. Ou seja, você não vê a pessoa, você vê Jesus Cristo agindo nela. Você vê a voz de Deus quando ela fala. A pessoa, você olha para a pessoa e você vê Jesus Cristo nela, é um vento. Mas como que é isso? Eu não estou entendendo. Parece que é algo diferente, sobrenatural. Isso, aqueles que são nascidos do Espírito, aqueles que são nascidos da água, são como o vento. Então, se eu não sou como o vento, se o mundo aí fora não está ouvindo a minha voz, que é a voz de Deus falando através de mim, se eu não estou me movendo no sobrenatural, se eu não vejo as coisas celestiais, se eu não vejo o reino de Deus, porque o reino de Deus não é deste mundo, disse Jesus. Se eu não vejo isso, se eu não estou no reino, e o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, é alegria, é justiça. Se eu não tenho paz, se eu não tenho alegria, eu não entrei no reino. Se eu não entrei no reino é porque eu não nasci de novo, e eu preciso nascer urgentemente, porque senão eu não vou desfrutar deste reino quando Jesus voltar. Então é um processo na nossa vida que eu tenho que buscar a todo tempo, com todas as minhas forças, ver e entrar nesse reino. Quando você entra numa casa, você começa a ver o que tem dentro da casa. Quando eu entro no reino, eu começo a ver o que tem no reino. Se você não está vendo as coisas do reino, é porque você não entrou nele ainda. E nós precisamos entrar neste reino para tomar posse de todas as bênçãos que Jesus Cristo tem para a nossa vida. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Todas as nossas bênçãos estão no reino de Deus. Só que nós não estamos vendo, porque nós não nascemos de novo. Então nós temos que buscar isso de todo o coração.
Entreguei a vida a Jesus, o Espírito Santo veio. Agora eu preciso ajudar o Espírito com oração, jejum e Bíblia. Eu preciso jejuar para que muitas coisas que estão me prendendo sejam soltas, cadeias sejam abertas, para eu poder começar a viver na dimensão do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando este culto. Glória a Deus. Na verdade, eu vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Glória a Jesus. Pai eterno, te adoramos, bendizemos e exaltamos ao teu nome, Senhor.